Boa noite, eu sou o Nivaldo. Hoje eu e o Fábio vamos estar falando um pouco sobre o tubo de Venturi. Então, assim, o que é o tubo de Venturi, né? O tubo de Venturi é um equipamento desenvolvido por Giovanni Battista Venturi, que pode ser utilizado para medir a velocidade de um escoamento e também a vazão de um fluido. Então, ele mede através da variação da pressão durante a passagem do fluido por um tubo de seção mais larga e depois por outro de seção mais estreita. Este efeito é explicado pelo princípio de Bernoulli e no princípio da continuidade da massa. Então, assim, aqui nessa imagem abaixo está representado, né, um tubo com uma seção transversal um pouco maior, onde tem o estreitamento e depois volta ao tamanho original. Então, assim, como que é o funcionamento, né? O funcionamento do tubo, como mencionado acima, ele ocorre devido à diferença da seção transversal. Então, observando a imagem, a gente consegue perceber que a região central do tubo ela é menor que as demais. Dessa forma, a velocidade do escoamento ao longo da região central do tubo será maior, o que resultará em um menor campo de pressão devido à conservação da energia do sistema. Sendo assim, a diferença de pressão é registrada pela diferença de altura de coluna do líquido ao longo do tubo em U. Essa diferença ela é utilizada para determinar a velocidade e a vazão do escoamento. Então, tem a figura aqui ao lado, né, onde tem o tubo, a parte onde ela acaba estreitando, e a região do tubo em U, onde a diferença de altura, com a diferença de altura a gente mede a pressão. Aqui um pouco da equação, partindo do princípio de que o tubo não possui diferenças de elevação, a gente pode escrever que a equação de Bernoulli, da seguinte maneira, onde o P é a pressão exercida pelo fluido, o ρ é a densidade do fluido e V representa a velocidade de escoamento de um fluido. As aplicações do tubo de Venturi são as mais variadas, como, por exemplo, os carburadores, que são responsáveis por realizar a mistura entre o ar e o combustível nos veículos, onde a aspiração do ar é responsável por um tubo de Venturi, transformando uma pequena velocidade do ar externa em uma velocidade interna elevada. Os aerográficos são equipamentos utilizados para a pintura que lançam uma mistura de tinta. Como podemos observar na imagem, a tinta a ser utilizada permanece armazenada no recipiente cilíndrico, com a passagem de uma corrente de ar pela pistola e a pressão na região da boca do recipiente será diminuída. Assim, pelo fato da pressão interna do recipiente ser maior, a tinta será expulsa e irá se misturar com o ar. Então, as aplicações de medição, é a outra figura, muito indicado na medição de vazão, nas quais se exige baixa perda de cargas. Bom, as vantagens. Boa precisão, mais ou menos 0,75%. Ela tem uma resistência à abrasão e ao acúmulo de poeira ou sedimentos. Também uma capacidade de medição de grandes escoamentos de líquidos em grandes tubulações. E ela permite medições de vazão de 60% superiores à placa de orifício nas mesmas condições do serviço. Porém, com perda de carga de no máximo 20% do ΔP. As desvantagens. Dimensões maiores, custo mais elevados e instalação é mais difícil. Então, assim, a gente espera ter ajudado um pouco a mostrar como que funciona, as vantagens, desvantagens, as aplicações do tubo de Venturi. E é isso, a gente espera ter ajudado um pouco com esse tema.